paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Márcia. Nós temos aqui como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei aqui discorrendo aqui nesse domingo agora. Vamos aprender aqui sobre a lição de número 2, Despertamento Espiritual, um Milagre. Então, o texto áureo está em Romanos no capítulo 3 e versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo em que já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Muito bem. Então a leitura bíblica em classe está em Esdras no capítulo 1, e do versículo 1 ao verso 7. E também depois nós vamos comentar aqui sobre Neemias no capítulo 1 e do versículo 1 ao verso 3. Então aqui nós temos aqui nessa lição aqui o tópico de número 1, o despertamento espiritual que emana do próprio Deus. E nós vamos aqui já sobre o tópico de número 2, as finalidades do despertamento. E aí caminhando aqui já para o tópico de número 3, Deus cumpre as suas promessas. Então eu estarei aqui comentando e citando várias referências bíblicas que não estão aqui na lição, mas com certeza ajudará a você a pesquisar e também analisar. Portanto, pega o teu papel, pega a tua caneta, o teu lápis para você fazer as anotações, porque estarei citando várias referências bíblicas. Não estarei lendo por essa videoaula não ficar tão longo, mas vocês poderão pausar, assistir quantas vezes for necessária. Estarei aqui trazendo um fundo histórico a respeito do livro de Esdras, tá bom? E gostaria que vocês também me acompanhassem aqui também, antes de eu entrar dentro do tópico de número 1. E, queridos e amados irmãos, o livro de Esdras, ele faz parte da história sequencial dos judeus, escrita depois de o seu exílio, que consiste em primeira e em segundas crônicas, Esdras e Neemias. No antigo hebraico, Esdras e Neemias formavam originalmente um só compêndio ou um só livro, e de igual modo como também de primeira e segundas crônicas. Os eruditos bíblicos entendem-se que a inspirada história contida nesses livros provinha então de um só autor pós-exílio, embora não haja menção deste autor em nenhuma parte da Bíblia. Faz de tudo os autores antigos então e cristãos, bem como muitos outros eruditos contemporâneos, conclui que esse autor ele foi exatamente Esdras, o sacerdote também escriba, para mais pormenores sobre Esdras como autor. Então nós vamos ver aqui a introdução de Primeiras Crônicas. E então, segundo a tradução, foi exatamente Esdras que corrigiu todos os livros do Antigo e o reuniu em uma só compêndio ou em só obra, que constitui a liturgia do culto das sinagogas e que fundou também as grandes sinagogas em Jerusalém, o qual fixou o canon das escrituras do Antigo. Esdras era um líder piedoso e tudo fiel às escrituras do Antigo Testamento, e que ou seja, ele amava arduosamente. O livro de Esdras, ele relata então como Deus cumpriu as suas promessas proféticas através de Jeremias, como está em Jeremias, no capítulo 29, do versículo 10 e 14. No sentido de restaurar o povo judeu, e depois
depois de 70 anos de exilos, ao trazer então de volta para a sua própria terra, então, como está no capítulo 1 do versículo 1, o colapso de Judá como nação e a sua deportação para a Babilônia ocorre entre levas separadas. Em 605 aproximadamente a.C., que a nobreza jovem de Judá, inclusive Daniel, também foi levada ao exílio na segunda em 597 a.C. Foram mais de 11 mil exilados, inclusive Ezequiel, e na terceira leva em 586 a.C. O restante de Judá, menos Jeremias e também os outros mais povos da terra, foram levados semelhantemente à restauração do remanescente exílico em cumprimento a esta profecia de Jeremias, ocorreu em 3 levas. Na primeira, em 538 a.C., em 50 mil exilados. Voltaram liderados por Zorobabel e Jesua. Na segunda, em 557 a.C., mais de 17 mil voltaram, dirigido por Esdras. E na terceira leva, 444 anos antes de Cristo, Neemias e os seus homens levaram de volta o restante do povo. Então eu quero voltar aqui, recapitulando aqui o que eu acabei de dizer. Na primeira, 539 a.C., foram 50 exilados e voltaram liderados por Zorobabel. E Jesua, que foi na segunda em 557 a.C., mas de 17 mil voltaram, inclusive por Esdras. E na terceira leva, 444 anos antes de Cristo, Neemias e os seus homens levaram de volta o restante do povo. Cerca de 2 anos depois da derrota do Império Babilônico pelo Império Persa em 539 a.C., começou então o retorno dos judeus à sua pátria. O livro de Esdras, ele registra a primeira e a segunda levas da repatriados, que abrangeram 3 reis persas, como Ciro, Dário e Artaxerxes. Os 5 líderes espirituais destacam como primeiro Zorobabel, que produziu os primeiros exilados. Segundo, Jesua, um sumo sacerdote piedoso que auxiliou a Zorobabel. Terceiro, Ageu. E quarto, Zacarias, 2 profetas de Deus que encorajavam o povo a concluir a construção do templo. Quinto, Esdras, que conduziu o segundo grupo de exilados de volta a Jerusalém e a quem Deus usou para restaurar o povo espiritual e moralmente. Então, o que acontece aqui? Se Esdras escreveu esse livro, como é geralmente aceito, então ele compôs a sua obra sobre a inspiração do Espírito Santo mediante a consulta aos arquivos oficiais e compôs dentro dos arquivos oficiais ele compôs todo isso aqui, como nós vemos no capítulo 1 do versículo 2 ao 4. Enfim, a genealogia do capítulo 2, do versículo 1 em diante, a memórias pessoais, o livro foi escrito em hebraico, a não ser que por trechos que foram também escritos em aramaicos, na língua oficial dos exilados em Babilônia. Muito bem. Então aqui, o que nós vamos observar dentro desse conteúdo proposto pelo comentarista? Entrando aqui então no capítulo
do topo de número 1, eu gostaria aqui de fazer uma visão panorâmica dentro do topo de número 1 aqui. E vou fazer esta aula bastante resumida para não ficar muito distante, tá ok? Então os 10 capítulos de Esdras, ele se divide naturalmente em duas seções principais. A primeira seção, que é a do capítulo 1 do versículos do capítulo 1 até o 6, que trata-se do primeiro grupo de exilados judeus e pautar a Jerusalém e a reedificação do templo por eles. A segunda seção, do 7 ao 10, que descreve então aqui o retorno do segundo grupo sobre a liderança de Esdras e a renovação espiritual que teve lugar então. Muito bem. Primeiro, a primeira sessão aqui, ela começa onde? Segundo as crônicas, termina com o cativo judeu e o decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., que permitiu então a volta dos judeus à sua pátria, como nós vemos aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Então aqui o capítulo, quando a gente vê aqui sobre os capítulos, como a segunda lista, aqueles que constituíram o primeiro grupo, então é digno de nota que apenas os 50.000 exilados Deus deu entre 1 milhão que vieram no primeiro grupo. No capítulo 3, Zorobabel, então, ele que é descendente de Davi, e Jesua, o sumo sacerdote, eles modernizaram o povo para começar a reconstrução do templo e mobilizaram. Os astutos inimigos de Judá manipularam meios e começaram a então formar meios políticos para interromper a obra por algum tempo, como está no capítulo 4. Mas depois a obra recomeçou e o templo foi concluído em 516 a.C., como está no capítulo 5 e 6. A segunda parte é que houve então um intervalo de quase 70 anos dentre os capítulos 6 e 7, e nesse período Esther ela se tornou-se a rainha da Pérsia, consorte do rei Assuério e Xerxes I. Esther tornou-se rainha por um período de 20 anos, e mais tarde, enquanto então um grupo menor de exilados voltou da Pérsia a Jerusalém sob a liderança de Esdras, enquanto outros primeiros exilados que voltaram a realizar a tarefa de edificação da casa de Deus, Esdras compreendeu então que a obra de restaurar a lei de Deus no atual e moral entre o homem de Judá. Há evidências nos seus casamentos mistos com mulheres pagãs, e com profunda tristeza Esdras então confessou a Deus o pecado do povo e intercedeu então por eles, como no capítulo 9. O livro termina então com Esdras na frente de um imenso povo público, levando ao povo arrependimento diante de Deus e de todos os rompimentos do casamentos ilícitos com mulheres pagãs, incrédulas. Isto que já é uma outra história para outros fatores, mas o que é mais interessante aqui, queridos irmãos, é que esta lição, vocês perceberam que a lição passada, ela pegou aqui o capítulo 1. Se nós for olhar aqui a lição passada, não sei se os irmãos anotaram, que é uma sequência dos ensinamentos de agora. Então, só um exemplo aqui para vocês, é que a lição passada ela vai pegar Esdras do capítulo 1 e do versículo 1 ao 5, e a lição de agora também, ela vai ter, ela pegou o mesmo texto base, entendeu aqui? Para ter sequência, como está em Esdras no capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Então, muito bem. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui, tá bom? Eu estarei comentando aqui dentro do texto proposto pelo comentarista. Então, o que nós podemos observar aqui? Jeremias tinha então predito que os judeus permaneceriam no cativeiro no país de Babilônia por 70 anos,
para então voltar a Judá, como está em Jeremias, no capítulo 25, do versículo 11 e 12. Pode-se então calcular que os cativeiros de 70 anos, a partir da primeira leva do cativo, como em 605 a.C., e no terceiro ano de Joaquim, como está em 2 Crônicas, no capítulo 24, do versículo 1, e como está em Daniel, no capítulo 1, do versículo 1, até 538 a.C., aproximadamente 70 anos depois, quando então o povo começou a retornar à sua pátria. Muito bem. Então, fico aqui com essa parte aqui introdutória sobre o livro de Esdras. Falei aqui sobre os panoramas, sobre uma visão mais aberta a respeito do assunto em pauta. Tá certo? Então, só para os irmãos terem a noção, o Senhor Deus, ele executa o plano da redenção no discurso de toda a história até o seu final, e determinado para o cumprimento disso, Deus, ele às vezes, ele resolve humilhar governantes poderosos, como Nabucodonosor, que eu já citei na semana passada, como está em Daniel no capítulo 4, ordenar juízo destruidor sobre os reis de Faraó por ocasião do êxodo no capítulo 14, Beltzazar em Babilônia, como está em Daniel no capítulo 5, ao levar os dirigentes internacionais, o rei Ciro da Pérsia, no verso 2, a fim de cumprir a sua palavra e também realizar os propósitos, e ao despertar o espírito de Ciro para ser benevolente com os vencidos e exilados. Muito bem. Então aqui, o que acontece aqui? Cerca de 160 anos antes do aparecimento de Ciro, Isaías, ele já predissera a respeito do governante chamado Ciro, que permitiria a volta dos judeus à sua pátria, para reedificar Jerusalém e também o templo, como está em Isaías no capítulo 41 do versículo 2, como também no capítulo 44 do versículo 26. Só estou aqui recapitulando o tópico de número 1 e entrando aqui no tópico de número 2, tá? Estarei aqui comentando aqui pormenores o livro de Neemias. Eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui, por gentileza. Então aqui em Neemias, no capítulo 1 e do versículo 1 ao 3, estarei comentando aqui dentro desse contexto. O que nós podemos aqui observar aqui? A crise em Jerusalém. Antecedente histórico. Essa aqui é história, isso aqui é para quem gosta de história. Eu gostaria que você mergulhasse comigo um pouquinho dentro dessa história. Veja bem, por causa de da sua deliberada desobediência ao Senhor, o reino do norte, composto por 10 tribos, foi destruído pela Síria, que, para humilhar ainda mais os filhos de Israel, levou os cativos a Mesopotâmia. E isso aconteceu em 722 a.C., em 588 a.C. Foi a vez do Reino do Sul, que veio Nabucodonosor contra Jerusalém, deitou por terra o santo templo e derrubou os muros da cidade santa, e em seguida levou os filhos de Judá cativo à Babilônia, aonde permaneceria então durante 70 anos, como está em Jeremias, no capítulo 25 do versículo 11. Queridos irmãos, isto aqui é quando Deus tem os seus planos, Deus permite, mas veja bem, Deus dá o escape. Com a acessão do Império Medo-Persa no ano 536 a.C., o rei Ciro, ele, instigado por Deus, permite que o grupo de judeus retorne então a Jerusalém, a fim de que reconstruir os muros da cidade e reerguer o santo templo, como está em Daniel, no capítulo 8 do versículo 3, como está em Esdras, no capítulo 1 e do versículo 1.
O Senhor sempre dá o escape aos seus servos, quando estes o honram e obedecem à palavra de Deus. Observamos que Ciro era um rei gentil. Isto nos mostra que Deus, para cumprir o seu propósito, usa quem Ele quer e como quer. Estou falando aqui de gentil, não no gentileza, mas gentil por não pertencer à nação de Israel. Esse aqui já é um outro aspecto, é um outro assunto, não quero entrar por detalhes. Então Deus usa quem Ele quer, como usou a jumenta para falar com Balaão. E aí Deus, Ele é Deus, muito bem. Então o que acontece aqui? A volta com Zorobabel, já fechando aqui o tópico de número 2 e dando uma mesclada aqui no tópico número 2 e entrando dentro do tópico número 3, eu vejo aqui que a volta com Zorobabel sobre a proteção de Ciro, uma primeira leva de 42.360 judeus sob a liderança de Zorobabel, retorna a Jerusalém para reconstruir a cidade e a casa de Deus, como está em 2 Crônicas, no capítulo 36, do verso 22 e 23, como também está em Jeremias, no capítulo 29, do versículo 10. No êxodo, a população de Israel era de acordo com alguns cálculos de aproximadamente 3 milhões de pessoas, mas este número foi decrescendo. A prova que o povo rebelava contra Deus. A desobediência é pecado, e todo pecado traz irreparáveis consequências. Por isso, deve o crente afastar-se da iniquidade e todo o que lhe pode prejudicar a comunhão com o eterno Deus. Zorobabel, então, ele começou a reconstrução pelo altar, como está em Esdras, no capítulo 3, do versículo 2 e o versículo 3. Se este acha-se em ruína, nada prospera no meio do povo de Deus. Ou seja, algum tempo depois, os inimigos levantaram-se e denunciaram-se a reconstrução da cidade e o reino Medo-Persa, que nessa ocasião era Artaxerxes. Ele pediram que ordenassem e paralisação dos trabalhos, mas com a subida de Dário ao trono, a obra então ela foi retomada e concluída, como está em Esdras, no capítulo 6. O Santo Templo foi reinaugurado em 516 a.C., como está em Esdras, no capítulo 6 e do versículo 13 ao 22. Como eu falei para vocês, estarei citando várias referências bíblicas que não constam aqui na lição, mas ajudará vocês a pesquisar e analisar. Então, entrando aqui no tópico número 13 e finalizando aqui essa lição, quem era Neemias? Bom, Neemias, o seu nome significa Deus consola. Ele era filho de Acalias e o seu irmão chamava-se Ananias. Como está em Neemias, no capítulo 1 do versículo 1, como está no capítulo 7, versículo 2. Na corte persa, ele exerceu a função de copeiro do rei Artaxerxes. Como se vê, Deus usa as pessoas segundo o seu querer, de acordo com a sua vontade, chamado por Deus, claro. 14 anos depois da expedição de Esdras a Jerusalém, em 444 a.C., Neemias recebe, ou seja, assim, algumas notícias preocupantes de Jerusalém. Apesar do Santo Templo já estar funcionando conforme as leis levíticas, a cidade encontrava-se ainda abandonada, como está em Esdras, no capítulo 6 e do versículo 14 ao 16. Como está também em Neemias, no capítulo 1 e do versículo 1 em diante. Então ele sente a chamada de Deus para deixar o conforto palaciano e viajar para Israel, e a fim de que reconstruir os muros da cidade santa que se achava em
vendido às suas portas e queimadas ao fogo, como está em Neemias no capítulo 1 do versículo 3. Queridos irmãos, aqui temos uma grande lição. Templo sem muro é igreja sem doutrina. Volto aqui. Aqui temos uma grande lição. Templo sem muro é igreja sem doutrina. As portas queimadas representavam então o liberalismo que infelizmente predominava muitas igrejas e facilitando então a entrada de costumes mundanos dentro do Santo Templo. Não é diferente do que ocorre hoje nos últimos dias. Uma pergunta que eu faço para vocês agora, que jamais venhamos abandonar os padrões bíblicos de santidade e também com conduta e com ética, orando em todo o tempo de crise, entendeu? Assentei e chorei, como está em Neemias 1:4, ao tomar conhecimento da situação do seu povo em Jerusalém. Neemias então ele sentiu-se incomodado e pôs-se a orar ao Senhor, e a sua oração é regada com abundantes lágrimas e acompanhada de jejum, lamentos, adoração, confissão. É um exemplo de um homem de Deus que deve então prosseguir em momentos de crise, como está em Neemias no capítulo 1 e do versículo 5 ao 10. Então ele fez com que o Senhor ordenou em 2 Crônicas no capítulo 7 do versículo 14, como também Neemias orou por ele 4 meses antes de ser dirigir ao rei. A oração, ela é a chave, queridos irmãos, a chave da vitória, a chave que abre as portas do céu. Neemias ele não confiava em sua capacidade e habilidade diplomática, a sua confiança estava no Todo-Poderoso, que ouve as respostas às nossas orações. Que coisa maravilhosa, hein? Então o homem ele não pode, eu posso, eu realizo, não. Se Deus me dá força, eu vou adiante. Enquanto Deus for o meu chão, ninguém pode me derrubar. Se nós reconhecer a nossa pequenez e deixar Deus crescer em nossa vida, deixar que Jesus venha a ser o centro da nossa vida, nós não somos. Hoje tem um pensamento aí do antropocentrismo, que quer colocar o homem como centro. Ele quer ser o dono tudo, mas esquecendo de Jesus não é nada. Se Jesus é o centro, aí nós temos a garantia da vitória. Jesus saiu fora do centro, perdemos a batalha. Queridos irmãos, fico aqui com essa aula tão resumida e com muita história e bastante resumida. E que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudinho Santos.